A cantora Cláudia Leite profetizou para uma outra cantora de axé lá da Bahia, orou por ela, ganhou ela para Jesus e em seguida essa cantora teve uma visão onde ela viu o próprio Jesus em sua frente. Daí por diante ela abandonou tudo, vendeu até o que tinha e deu aos pobres. E agora ela segue no caminho do evangelho. Vou colocar aqui o vídeo, depois eu volto aqui com o comentário. Mas antes eu queria pedir para você me dar uma forcinha. Se inscreva, por favor, ative o sininho, deixe o seu like, me siga, deixe o comentário. Envie para mim o seu testemunho, a sua experiência que você teve com Deus. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Vamos ao vídeo. Eu ainda não conhecia Jesus. Achava que conhecia, mas só de ouvir falar. E o marido de Cláudia Leite abriu a porta, Márcio. Ele fez assim: o que é que foi, Catê? Você tá triste? Eu falei: não, meu irmão, eu tô muito preocupado, eu tô com medo de voltar e tal. Ele disse: não, você não vai voltar sozinha. Eu vou pegar um quarto no hotel que nós estamos e você vai dormir lá no hotel e amanhã você volta. Me deu aquele alívio. Eu lembro que quando eu levantei do sofá eu ouvi: você se perdeu pra se encontrar. Eu falei: o quê? Não entendi nada, nem imaginava que estava por vir. E fui pro hotel e quando eu tava lá no quarto, Claudinha ligou: Catê, vem aqui no quarto pra gente resenhar e tal. E eu fui. E ficamos horas conversando. E ela era a minha amiga que falava de Jesus pra mim. A única. De repente a gente tava numa mesa, ela olhou pra mim e fez assim: eu não entendo uma coisa. Eu tô vendo que você vai ter uma vida com Jesus extraordinária, que você veio pra ter uma vida, um propósito com Deus. E por que não tá acontecendo? No dia que você conhecer Jesus, você vai entender que ele é suficiente. E eu fiquei olhando ela falar, mas meio que não tava entendendo. E eu acredito que era perto das 3 horas da manhã já. Ela falou assim: eu queria orar por você, mas eu vou ligar pro meu irmão pra orar junto comigo. A gente foi para uma sala do quarto, eu ajoelhei, fiquei de olhos fechados, ela meio que ficou ajoelhada, virada para essa parede e eu olhando assim para frente, mas de olho fechado ainda. E o irmão dela no telefone, aqui do lado, e os dois orando. De repente eu comecei a sentir um ambiente assim, a atmosfera do ar mudou, mas eu comecei a sentir uma coisa tão diferente e eu ouvi assim na minha mente: abra os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi Jesus, aqui como eu tô te vendo. E eu lembro que eu ficava na minha mente, sem parar, assim, pensando: não, isso não tá acontecendo, isso é uma loucura, isso não tá acontecendo, isso é impossível. E ele olhava pra mim, ele só falava pelo olhar. Não me lembro quanto tempo aquilo durou. Eu lembro que logo depois da oração fui pro quarto e adormeci muito rápido. E quando eu abri o olho no dia seguinte, meu Deus, eu tava muito diferente. E Cláudia Leite tinha profetizado: nos próximos dias, Jesus vai fazer um milagre na tua vida pra você entender quem é ele. E aí, você vai ver que ele é suficiente. E você vai começar a viver grandes coisas em Deus. E eu tinha marcado um cirurgião. 3 anos atrás eu tinha feito uma cirurgia mal sucedida na Bahia, e o cara acabou com o meu nariz e eu sofria muito bullying, não respirava à noite, eu chorava muito nas madrugadas sem respiração. Imagine que eu trabalho com respiração e de repente eu estava com o meu instrumento de respiração completamente prejudicado e eu fiquei muito tempo assim. E eu tinha marcado, aproveitei que eu estava no Rio de Janeiro com Claudinha, eu tinha marcado um cirurgião, o Dr. Vonei Pitombo. Amo aquele homem foi como um anjo na minha vida, um instrumento de Deus. E eu pensei: eu não vou poder pagar esse homem. Eu já vinha prejudicado por causa do nariz, tinha finalizado um contrato de trabalho. Então tudo aquilo me prejudicou muito financeiramente. Então não estava num bom momento financeiro. E eu lembro que quando eu cheguei no consultório dele, que ele abriu a porta, ele fez assim: seja bem-vinda! E ele mais baixinho, né? Eu já sou grandona, eu tava de salto. E eu lembro que eu olhei assim pra ele e falei assim: me conhece da onde? Ele me recebeu de um jeito que eu nunca fui recebido em lugar nenhum. Mas não era mim que ele tava vendo e eu não sabia ainda. Eu entrei no consultório, ele viu minha situação e falou: minha filha, quem fez isso com você, eu vou te ajudar. E Claudinha tinha profetizado um dia antes que Jesus ia fazer um milagre naquela semana. E eu já tinha ido a vários cirurgiões, inclusive em São Paulo, e ninguém nunca teve misericórdia da minha vida. A maioria dizia: eu não consigo fazer essa cirurgia. E outros cobravam caríssimo e eu não tinha como pagar. Então ele disse que ia me ajudar. Começou a me levar a várias salas, como se eu já fosse fazer cirurgia, e aquilo foi me dando medo, porque eu falei: eu não tenho dinheiro para pagar esse homem. O que é que eu vou fazer? Quando chegou na última sala, era o financeiro. A Jéssica na minha frente: olha, Carla, foi me dando todos os valores. A sua situação é bem grave, vão ser 2 equipes te operando. 2 cirurgiões, um para operar dentro, um para operar fora, 2 anestesistas, tudo dobrado. E tá dando isso aqui. Eu falei: minha querida, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Eu sempre fui sincerona, né? Falei: não tenho esse dinheiro, não sei porque tô aqui, me perdoe. Mas ele disse que vai me ajudar. Quando esse homem disse que vai ajudar, ele ajuda como? Ela disse: não tenho ideia. 4 dias depois eu tava no aeroporto, voltando a Salvador, e de repente a moça do financeiro me liga. E ela falou: oi, Carla, você tá sentada? Eu disse: não, minha amada, eu tô aqui no aeroporto. Ela disse assim: pois então pode sentar. O Dr. Vonei vai te dar a cirurgia. Ele vai te ajudar. Eu lembro que eu ajoelhei naquele aeroporto, liguei pra Cláudia Leite e falei: um milagre já aconteceu. Meu Deus, eu sei que é um milagre. Eu chorava. E esses dias Claudinha me ligou, no dia do meu aniversário, e ela disse assim: o milagre que eu queria que tivesse acontecido era você conhecer Jesus.
E aí você falava pra mim que o milagre tinha acontecido e eu pensava, não, mas não era assim. Eu disse, mas você plantou uma semente? Você estava plantando a semente, você profetizou na minha vida. Você declarou coisas sobre a minha vida, o poder das palavras, meu Deus. Deus criou o mundo com palavras, e haja luz e houve luz. Desde o início Deus ensina, né, o poder das palavras. E ela declarou muito, e ela sempre foi a minha amiga que falou de Jesus, a minha amiga que me estendia a mão, a minha amiga que me levava aos lugares, dizia, eu vou te ajudar. Me levava a TVs, me levou a Luciano Huck. Um dia ela me levou a Luciano Huck, dias depois desse médico, e ele falou assim, ei, um dia eu vou trazer você aqui para contar a sua história. E eu lembro que eu passei uma semana pensando, mas que história eu vou contar? Eu não vim de uma família pobre, eu não passei fome, eu nunca tive dificuldade na carreira, eu mal comecei a cantar, já estava fazendo sucesso. Meu Deus, eu não tenho história para contar. E eu nem imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. E a quantidade de testemunho eu teria para contar. 20 dias depois eu estava no Rio de Janeiro fazendo cirurgia, e 1 mês e meio depois eu voltei para que ele visse meu nariz. E ele foi muito claro, eu não consigo consertar o seu nariz com uma cirurgia. São muitas coisas para mexer e eu preciso de 2 cirurgias. Você faz? Eu disse, confio no Senhor, aquilo que o Senhor quiser fazer, eu quero. Meu irmão, 1 mês e meio depois eu voltei para ele ver o meu nariz e ele começou a chamar todo o consultório. Vem cá ver, que eu não estava entendendo aquilo. E ele chamava, ele olhava meu nariz. E eu falei, doutor, o que está acontecendo? Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Não vai precisar de outra cirurgia. Eu tenho, sei lá, acho que era 50 anos de carreira. Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Se você quiser fazer uma outra cirurgia, eu faço, mas eu não faria. Eu disse, não, eu confio no Senhor, não vou fazer. Então eu falei para ele, eu tenho vontade de beijar os seus pés, doutor. O Senhor salvou minha vida. Como é que eu posso lhe agradecer? Ele disse, minha filha, agradeça a luz. Eu disse, que luz? Ele disse, no dia que você chegou no meu consultório, que eu abri a porta, tinha uma luz gigantesca com você. E eu vi a luz. Então ali eu tive certeza que realmente foi um milagre que Jesus fez, que Cláudia Leite profetizou. Mas a parte triste dessa história é que isso não foi capaz de me converter. Porque eu não tinha nenhum entendimento das coisas do reino de Deus. Eu buscava Deus em milhares de religiões, nunca fui transformada, nem encontrei Deus em nenhuma delas. Muito pelo contrário, deuses que homem levanta e são mortos. E que homens adoram mortos. Quando nós temos um Deus vivo, nós temos um Jesus que ressuscitou. Habita em nós, se nós permitirmos, e vive fazendo milagres até hoje. Eu não tinha conhecimento. Então, isso não era capaz de me converter. Eu simplesmente falava, olha o que Deus fez na minha vida. Fez e foi embora. Eu não sabia nem o que era o Espírito Santo de Deus. E depois de 2017, depois desse acontecimento, eu lembro que eu fiquei 3 meses assim, transformado. Eu dizia que estava esquisita, né? Eu fiquei 3 meses muito diferente, mas eu sentia que todos os dias aquilo ia embora, aos pouquinhos. Por quê? Porque eu continuei com minha vida de pecados. Eu continuei com uma vida extremamente pecaminosa. E Deus não habita onde tem pecado. Ele chega e limpa e transforma, mas do jeito que eu estava, eu fui vivendo a vida como eu queria. E eu fui sentindo aquilo indo embora todos os dias, aos pouquinhos. Para quem é religioso, fanático, é difícil ter que ouvir um testemunho desse, né, gente? Mas contra fatos não há argumentos. Todos vocês conhecem a Claudinha Leite, a Cláudia Leite, cantou agora no Carnaval. Houve aquela questão da música lá de Iemanjá, que ela trocou pela letra Yeshua, só louvo o meu rei Yeshua, que quer dizer Jesus, meu Salvador. Ela trocou a letra que era Iemanjá, e o pessoal cai em cima dela. E ela diz que é evangélica, mas ela continua cantando as músicas. Deus usou Cláudia Leite para acater, sim ou não? Catê não gostava de evangélico, de pastor, essas coisas. Só uma pessoa que tinha acesso a Catê para falar das coisas de Deus, quem era? Cláudia Leite. Ela disse, ela profetizou para mim, se cumpriu. Ela disse que aceitou Jesus, foi através da Cláudia Leite que plantou a semente nela e que falava de Jesus para ela constantemente, que revelou para ela que Deus tinha algo estreito na vida dela e Deus cumpriu com sua palavra. E algumas pessoas questionam dizendo assim, como é que alguém pode ver Jesus se a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus? Nunca viu Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus? É. Mas, entenda, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Várias pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Veja, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, não é que ele via Deus. Ninguém nunca viu Deus. Agora, Jesus sim. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, me diga como é Deus. Jesus disse, mas homem, eu estou com vocês esse tempo todo, vocês ainda perguntam como é Deus? Eu sou. Ele estava dizendo, eu sou Deus. Certo? Porém, ver Jesus, o Filho de Deus, Jesus como Filho, muita gente viram. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu ele, as outras Marias viram ele, os discípulos viram ele. Depois ele apareceu mais a 500 pessoas aproximadamente de uma vez só. Os 2 discípulos do caminho de Emaús viram ele, ceiaram com ele, comeram pão com ele. Entendeu? Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, ele viu Jesus, caiu do cavalo. E a Catê viu Jesus? Claro que viu, que eu acredito. E Jesus tem as formas de se apresentar. E ele se apresentou para ela. Ela não é que ela viu Deus, o Pai, o Todo-Poderoso em glória. Não, ela teve uma visão de Jesus, do Filho de Deus.
Deus carimbando, provando que o que a Cláudia Leite dizia a respeito da KT era verdade, que Deus tinha um plano na vida dela. Deus usa as coisas que não, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e usa as coisas que não são para confundir as que são. Tem muita gente confusa. Do carnaval, a Baby do Brasil falando aquilo. Será que Deus falou, não sei o quê? Falou sim, criatura. Foi Deus usando a Baby do Brasil no carnaval, sim. Tá repercutindo, reverberou no Brasil inteiro. É porque Deus, quando quer falar, ele não escolhe para falar só dentro de igreja, não. Através do pastor, através do missionário, do pregador. Deus fala como ele quer. Ele usa o padre, usa a freira, usa o pai de santo. Deus usa para quando ele quer falar, ele usa. Além dele falar na sua palavra, que a Bíblia é a boca de Deus, falando aos homens. Ele usa, ele fala de outras formas, usando as pessoas. Usa o espírita, usa até o ateu, usa até os animais quando ele quer. Galinha, pinto, cobra, jumento. O jumento falou com o profeta Balaão, a jumenta de Balaão, lembra? Os corvos levaram carne para Elias, os corvos. A baleia levou Jonas, né? Ele não queria ir pregar a palavra de Deus, Deus disse, você vai. Não quero ir não, você vai. A baleia pegou, engoliu ele e ele foi pregar para os ninivitas. Agora você quer bitolar, quer decidir como é que Deus fala, eu não sei como é que você está. O que é que você está pensando da sua vida, não? Deus fala como ele quer, criatura. Eu vi um dia desse ele falando, lá dentro da Globo, no programa do Fábio Porchat, usando o cantor latino, que canta aquelas músicas. Deus falando, através da boca de latino para Fábio Porchat, que é ateu de carteirinha. Ei, por que Deus usou Cláudia Leite para profetizar para KT, para aquela mulher? Porque ninguém tinha acesso àquela mulher, não. Ela deixou bem claro no testemunho dela, esse negócio de crente, de evangélico, de pastor, pelo amor de Deus. Não queria nem ouvir. Aí Deus fez o quê? Fez com que uma pessoa renomada no meio da música fosse até ela, fazer uma oração por ela. Foi a Cláudia Leite que levou ela para os programas de TV, na Globo, em vários programas de TV, foi a Cláudia Leite. Então, eu estou aqui só para enaltecer o nome de Deus através desse testemunho. Eu queria que você compartilhasse o máximo que vocês pudessem. Porque é uma prova cabal que quando Deus tem algo na vida do ser humano, ele cumpre, ele vela pela sua palavra para cumprir. E eu creio também que do jeito que Cláudia Leite disse para KT pegou tudo que tinha, rapaz. Se vocês não sabem, ela escutou a voz falando dentro do coração dela. Não foi pastor que pediu, não. Pega o que você tem, venda e dê às pessoas que precisam. Ela vendeu tudo. Eu creio que Deus tem a mesma coisa para fazer na vida de Cláudia Leite. Muita gente está dizendo, ela está em cima do muro. Está lá e está cá. Está lá e está cá. Tem que tomar decisão? Tem. Agora quem faz a obra é o Espírito Santo. Não adianta eu querer fazer a obra porque eu não faço a obra, meu irmão. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O nosso papel é de orar. Pedir a Deus graça para que a Cláudia Leite se encontre e abandone tudo que nem a KT abandonou também. Tá entendendo? Eu sei que Deus vai falar. Nós estamos em 2024. 2024, nós vamos escutar muitos testemunhos de muitos artistas que tiveram um encontro real com Deus. Vocês crerem nisso? Se você crer, coloca aí. Eu creio que em 2024, esse ano, muitos artistas, pessoas que você nunca imaginou. Quem imaginava o Celso Portiolli servindo a Deus? Celso Portiolli, meu irmão. Entendeu? Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Envie para mim o seu testemunho, a sua experiência que você teve com Deus. Vou ter o maior prazer de reproduzir aqui para as pessoas, para os amigos e os irmãos, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe você, KT. Né? Você tinha tudo para dar certo, estava dando certo na música. Ela, se tivesse continuado, era uma segunda Cláudia Leite, uma segunda Ivete Sangalo, porque ela estava crescendo, juntava multidão, essa mulher aí. Mas trocou tudo por Jesus. Você tem coragem de trocar tudo por Jesus? Às vezes é só umas besteirinhas para a gente trocar, a gente não quer trocar, né? Não posso não, que vai ter prejuízo, não dá certo não. Dá certo sim. Se entregue para Deus. Deixe tudo para trás. Se abrace com Deus. Deus tem um plano novo para você. Um projeto lindo. Aquilo que o homem não pode fazer por você. Deus vai fazer. E já está tudo preparado. Está na agenda dele. Agora depende de você. Se você quiser, vai dar certo. Esse novo projeto que Deus tem para a sua vida. E você sabe muito bem qual é. Eu não sei.